Muito bem, retomando, nós falamos agora da seção 1.4, as representações sociais. O indivíduo, o coletivo e a comunicação. Então, o que significa aqui representação social? Então, a psicologia diz que a teoria das representações sociais, ela foi elaborada por Sérgio Moscovitch, com o intuito de explicar e compreender a realidade social, considerando a dimensão histórico-crítica. O conceito de representação social se estabelece no limite entre a psicologia e a sociologia, especialmente entre a psicologia e a sociologia do conhecimento. A sociologia do conhecimento teve início com Durkheim, com o conceito de teoria da representação coletiva, no qual procurava dar conta de fenômenos como a religião, mitos, ciência, categorias de tempo e espaço em termos de conhecimento inerente à sociedade. Moscovitch também, por sua vez, afasta da perspectiva sociológica quando considera as representações como algo compartilhado de modo heterogêneo pelos diferentes grupos sociais. Assim, retorna o conceito de representação social para a psicologia social. Sérgio Moscovitch nasceu em 1928 e é um psicólogo social. Né? Então, ele é um cara que atua bem na área da psicologia social, do meio social, da representação social. Tá? Dessa forma, o conhecimento ele é adquirido por meio da compreensão alcançada por indivíduos que pensam, porém, não sozinhos, pois a semelhança dos pronunciamentos feitos pelos indivíduos de um grupo demonstra que pensaram juntos sobre os mesmos assuntos. Para Moscovitch, as representações sociais são entidades quase tangíveis. O que significa tangível? Eu tenho dois termos aí que ele é muito usado em contabilidade, tá? O tangível e o não tangível. Quando eu falo de tangível, é tudo aquilo que eu posso tocar, né? Então, o mouse, por exemplo, é uma peça tangível, um copo, uma caneta, um papel, são peças tangíveis, ou seja, eu posso tocar. Intangível é aquilo que eu não posso tocar, né? Então, por exemplo, o software, ele é um bem intangível, eu não toco. Ele está lá, mas eu não toco. Né? A letra de uma música, a música, ela está lá, eu escuto, mas eu não consigo tocar a música. Então, ele quer dizer aqui que, muitas vezes, a representação social é uma entidade quase tangível, quer dizer, eu posso quase que tocar tudo isso. Né? Claro que eu não posso, ela não está lá. Mas, dado a sua concepção, ela é quase que tangível, quase que eu posso tocar tudo isso. Ela circula, ela cruza, ela se cristaliza incessantemente por intermédio de uma fala, um gesto, um encontro em nosso universo cotidiano, constituindo, assim, uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração do comportamento e a comunicação entre os indivíduos. A representação social também ela é produzida na construção do cotidiano de cada indivíduo. A teoria das representações sociais tendem a entender as lutas, as batalhas, os espaços, as formas de comunicação desses indivíduos e o que eles produzem de saberes no e pelo cotidiano. A representação social também é algo que vai muito além de uma formulação de conceito acerca de determinados fatos, mas produções de comportamentos embasadas em experiências sociais de forma individual e coletiva, conjuntos de conceitos construídos diante de um fenômeno social. A teoria da representação social é uma teoria sobre a construção dos saberes sociais. Entretanto, é importante diferenciar saberes sociais de opiniões.
Moscovitch, ele descreve a opinião como sendo algo pouco estável, incidindo sobre pontos particulares. São, portanto, características observadas mais individualmente pelo homem, enquanto que representações sociais. Ou seja, todos os aspectos que envolvem a vida de um sujeito, inclusive o momento histórico-cultural em que o sujeito está inserido, são, de certa forma, formadores de representações sociais que esse formulará a respeito dos fenômenos sociais que fazem parte do seu contexto. Então, ele quer dizer que tudo aquilo que envolve a vida da pessoa, de uma determinada maneira, ela vai ter um envolvimento onde aquela pessoa está inserida, né? Então, ele vai trazer todo aquele passado, toda aquela história sociocultural, né? As suas emoções, a sua personalidade, vai trazer para aquele momento, para aquela situação onde ele está inserido ali, tá? Representar um objeto é, ao mesmo tempo, conferir-lhe o status de um signo, é conhecê-lo, tornando-o significante, ou seja, tornar familiar ou não familiar. Há duas formas de conhecimento que podem explicar os conhecimentos de familiar e não familiar, sendo esses o do universo retificado e do universo consensual. Existem dois processos também formadores de representação social, sendo esses os processos de ancoragem e o processo de objetivação. Esses dois processos servem para familiarizar o desconhecido. Além disso, ancorar também significa classificar e rotular, pois implica muitas vezes em um juízo de valor, pois ao ancorarmos, classificamos pessoas, ideias, objetos, situando-os dentro de uma categoria. A teoria da representação social é um importante método de estudo, pois ela tem a capacidade de descrever, mostrar uma realidade, mostrar um fenômeno que existe, do qual muitas vezes não nos damos conta, mas que possui grande poder mobilizador e explicativo. A representação social também mostra-se como um conjunto de proposições, reações, avaliações que dizem respeito a determinados pontos emitidos aqui ou ali no decurso de uma pesquisa de opinião ou de uma conversação pelo coro coletivo que cada vez faz parte, queira ou não. Esse coro é a opinião pública, tendo que este recebe o seu significado a partir de uma situação multi-individual, em que os indivíduos se expressam ou são chamados a se expressar a favor ou contra uma condição específica, alguma pessoa ou proposta de importância geral, em tal proporção de número, intensidade e constância, que isso dê origem à probabilidade de afetar, direta ou indiretamente, a ação em direção ao objeto referido, diferenciando-se assim representações as quais têm a ver com as dimensões de construção e de mudança ausente na opinião pública, ok? Então, nós, pegando aqui, fazendo... Entrar, professor. Não entendi? A Tati quer entrar. Tá esperando. Não, aqui não aparece para Não mim. apareceu? Quem estava esperando era a Heloísa que estava esperando, não tem ninguém esperando para entrar. Não, eu vou falar pra ela que ela tá mandando mensagem aqui.
Quem que é que você falou que estava querendo entrar? A Tati. A Tatiana. Não, Ela vai não tá sair. entrando, não. Não aparece aqui para mim. Só um minutinho. Professor, você sabe se tem algum polo aberto da faculdade? Não, é só por telefone ou por mensagem. Ah. Obrigada. De nada. Do que você basicamente estaria precisando? Eu queria resolver umas coisas do financeiro. Ah, é só por mensagem ou por telefone, tá? Essa parte é só por mensagem ou telefone. Tá bom, obrigada. Não tá presencial, não. Infelizmente não tá presencial. É porque telefone eles não atendem. Ah, não estão atendendo o telefone? Não. Entendi. Ah, não vai estar mesmo, porque como não está presencial, o telefone não vai atender. Eu acho que é só por e-mail mesmo. Tá bom. Só por e-mail. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei se vai ser o mesmo, mas talvez possa te ajudar. Só um minutinho aqui. Bom, vamos seguir adiante aqui, depois a gente vê isso, tá? Tá. Para a gente poder encerrar, e depois a gente tira as dúvidas de vocês aí, caso vocês tenham, só para a gente poder encerrar o assunto, tá? Bom, nessa unidade 1, o indivíduo e a sociedade, nós vimos aqui, né, se nós pegarmos um resumo de todas as unidades aqui, de todas as sessões, nós vimos que, basicamente, nós estudamos aqui o indivíduo, tanto da parte individual como o indivíduo na parte coletiva, tá? O grande resumão que nós podemos fazer de tudo isso é entendermos a importância que o indivíduo tem no comportamento organizacional, dentro da organização, né? Como é que é o comportamento desta pessoa dentro de uma determinada organização. E quando nós falamos de uma organização, nós não estamos falando só de organização como empresa. Eu posso falar organização como escola, organização de aula, organização como a empresa que você trabalha, organização como dentro de um transporte coletivo, enfim, a organização, o indivíduo inserido dentro de um determinado contexto, tá? O comportamento que esse indivíduo tem mediante uma determinada situação ou mediante o lugar que ele está, ok? Então, o grande resumo que nós podemos fazer de tudo isso é justamente isso, é estudar o indivíduo, é entender o indivíduo mediante a situação ou local que ele está. E eu entendendo o comportamento desse indivíduo mediante o local ou a situação que ele está passando, eu consigo tomar determinadas atitudes, basicamente sem prejudicar ninguém, né? Então, o que esse estudo nos mostra e nos fala é que antes de eu tomar uma determinada decisão, antes de eu punir alguém, antes de eu fazer qualquer coisa com este indivíduo, ele nos diz para que eu tenha empatia, que eu estude esse indivíduo, que eu estude a situação, que eu estude o comportamento que ele teve, para que aí sim eu possa tomar a decisão.
Mesmo que esse indivíduo tenha tomado uma decisão pelo lado negativo da coisa, né? Vamos supor que esse indivíduo, ele explodiu com o cliente, ele tratou muito mal o cliente, né? Ele não teve paciência com o cliente. Então, antes de eu mandar esse colaborador embora, antes de eu punir esse colaborador, né? Eu preciso entender o comportamento dele, por que ele agiu daquela forma, para depois tomar uma determinada decisão. Não significa que eu estou endossando aqui que o cliente maltratou, você tem mesmo que brigar com esse cliente, xingar esse cliente, maltratar esse cliente. Não, de forma alguma, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos entender aquela situação, né? É claro que toda situação que gera constrangimento, briga, ódio, essas coisas, nós rejeitamos tudo isso, tá? Nós não devemos agir desta forma. Eu posso muito bem retaliar alguém que me falou alguma coisa que não me agrada ou que me ofendeu, eu não preciso sair por aí gritando, atirando as coisas. Eu posso muito bem, com um tom de voz muito baixo, brando, né? Eu posso retaliar ou responder ao cliente ou à pessoa que me tratou mal. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Então, eu preciso entender. Então, o que realmente o estudo nos diz é justamente isso. Nós precisamos entender o comportamento das pessoas. E eu entendendo o comportamento das pessoas, eu consigo tomar várias decisões, trazendo uma sinergia para a minha empresa, eu consigo trazer bons resultados para a minha empresa, sem que haja desgaste entre todos os colaboradores, tá bom? Então, essa é a grande conclusão que nós podemos tirar de tudo isso que a gente empreendeu com toda essa unidade. A importância de eu estudar o indivíduo e a importância de eu estudar o indivíduo dentro da organização. Como é que ele se porta e por que ele se porta daquela maneira ali, tá bom? Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta